Queridos irmãos e irmãs, o tempo da Quaresma é um tempo dedicado para a nossa conversão e para o nosso crescimento. É uma oportunidade de estarmos mais perto de Deus, de sentirmos Deus em nossa vida e de modificarmos a maneira da gente viver, a maneira da gente ser neste mundo. Temos sempre que melhorar. E o tempo da Quaresma pede uma resposta a todos nós. É preciso darmos uma resposta concreta de amor a Deus, que se retrata em amor aos nossos irmãos e irmãs. O tema da campanha da fraternidade fala da saúde, que a saúde se difunda sobre toda a terra. E eu dizia na semana passada, na quarta-feira de cinzas, baseado justamente no texto base da campanha da fraternidade, que a saúde é a salvação de Deus que nos alcança. Pedimos a Deus a saúde do corpo e da alma. Pedimos a Deus a força de Deus para a nossa vida. Que sejamos comandados pela força de Deus e não apenas pela força humana. A força física humana, ela é pequena e ela é limitada. Mas a força de Deus, ela perpassa o nosso ser por inteiro. Nem a morte destrói a força de Deus. Ao contrário, na morte só sobressai, só fica a força de Deus que cultivamos dentro de nós. A saúde é uma questão pública. A campanha da fraternidade pede que a gente olhe com os olhos da justiça para o direito de todas as pessoas. Nós não podemos viver em um país onde só tem saúde boa quem tem dinheiro. Não pode ser assim. A saúde é um bem a todos. Todo mundo tem que ter acesso à saúde, e não só quem tem dinheiro. Por isso, a campanha da fraternidade, ela é uma alerta profética. Ela é um alerta para que a gente exija os nossos direitos e a gente busque a igualdade, e a gente busque que todos tenham acesso a uma vida digna. Se a gente for a alguns hospitais, se a gente for a alguns lugares, tem cidade que nem hospital tem direito, muita cidade do interior, com pouco desenvolvimento. Tem lugares onde as pessoas ficam nos corredores dos hospitais tomando ali um Buscopan para aliviar a dor, não é para saber o que é que está acontecendo, não. E a gente sabe que a situação ainda é muito mais profunda quando a pessoa não tem recurso financeiro, quando a pessoa não sabe cobrar os seus próprios direitos. Uma sociedade desenvolvida é uma sociedade que todos têm acesso à saúde, à alimentação, à moradia, à educação. Nós não podemos crer que só o dinheiro resolva tudo. Não é através do dinheiro, é através do respeito às pessoas. Por isso o tema da saúde, que a gente vai falar durante toda a Quaresma, é um tema que exige cuidado pessoal, não é? Eu tenho que cuidar da minha saúde também, eu tenho que fazer a minha parte, desde o que eu alimento, desde o que eu como a cada dia, desde como eu vivo, desde os meus relacionamentos, como é que eu cultivo a minha saúde que Deus me deu, é responsabilidade minha, e desde a cobrança aos poderes públicos para que a gente tenha uma saúde de mais qualidade para todas as pessoas e não apenas para algumas pessoas. O Evangelho fala dos ninivitas. E a primeira leitura conta a história de Jonas e da cidade de Nínive. Todo mundo lembra que Jonas foi aquele que foi engolido pela baleia. Era o episódio, digamos, mais ilustrativo da Sagrada Escritura. Mas hoje, mostra-se para a gente Jonas como um profeta de Deus
que vai até a cidade de Nínive alertar as pessoas para a salvação de Deus. E quando Jonas chega lá, aquele povo está no pecado, no erro, no vício, na maldade. E Jonas anuncia. E a cidade de Nínive acolhe o anúncio de Jonas. Entende que ali é o anúncio de Deus. Mais do que isso, entende que acolhendo o anúncio de Deus, elas viverão mais felizes. Porque não tem felicidade se Deus não está presente. E aí então aquele povo modifica a história, modifica a própria vida, dos mais pequenos aos governantes. Toda a sociedade modificou a própria vida para acolher a vontade de Deus. E aí, Nínive não foi destruída. Ou seja, não teve o fim, não teve a morte, mas teve a vida. O que a leitura quer dizer para nós hoje é dizer o seguinte: nós também podemos modificar a nossa história, modificar a nossa vida. Podemos construir uma vida diferente. Podemos mudar a nossa vida. E não depende porque, eu faço isso porque o outro me perturba, porque o outro me deixa desassossegado. Não é o outro, é eu que me determino. Eu que vou responder pela minha história, eu com o meu nome, com as minhas características, com as minhas fraquezas. É eu que vou responder a minha própria vida. Por isso hoje, a Nínive de hoje é a nossa história, é a nossa cidade, é a nossa vida. Nós precisamos acolher a palavra de Deus como a cidade de Nínive acolheu. E podemos modificar a nossa vida. Quem modifica a vida, a morte não alcança. O fim não alcança. Quem modifica a vida, alcança a vida plena em Deus. Por isso, meus irmãos, nesse tempo de Quaresma, que é um grande retiro espiritual, vamos modificar a nossa vida. Vamos acolher a palavra de Deus. Façam todos, eu e todos vocês juntos, vamos fazer um exercício de pelo menos ler uma parte da Bíblia na Quaresma. E tentar colocar em prática. Vamos nos desafiar. Eu quero me desafiar a fazer a vontade de Deus. Eu quero me desafiar a ser bom, a ser misericordioso, a perdoar aquela pessoa que eu tenho dificuldade de perdoar, a dar um bom dia a quem eu passo direto sem falar. Eu tenho que me desafiar a crescer. Eu não posso me acostumar no comodismo. Então, irmãos e irmãs, vamos sair da zona de conforto. Vamos modificar a nossa cidade, que é a nossa história, que é a nossa vida, para acolher a palavra de Deus e para mudar a nossa prática, a nossa ação. Peçamos a Nossa Senhora Aparecida, que é nossa companheira de sempre, que ela esteja conosco. Ela nos dê a força, nos dê a mão para irmos sempre e cada vez mais ao encontro de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.